5 maiores destaques da semana 4 no mundo da NFL, meus jovens maravilhosos da NFL Brasil. Fiquem até o fim do vídeo, porque hoje a gente tem menções honrosas, ok? Vamos que vamos! Oh, hello, bola! Eu começo com tudo o que aconteceu em Kansas City nesse último domingo na vitória por 37-20 em cima do Baltimore Ravens. Primeiro, que eu queria descobrir muito sobre os Ravens nesse jogo, e eu venho falando, Lamar Jackson precisa vencer Patrick Mahomes, Lamar Jackson precisa vencer Josh Allen, Lamar Jackson precisa vencer times que são calibre de Super Bowl. Detroit Lions, eles perderam pros Lions, perderam pros Bills e agora levaram uma surra do Kansas City. Não foi um jogo assim que foi disputado, foi uma surra do Kansas City Chiefs. O placar de 37-20 não foi justo. E eu vi dois times em lados opostos do espectro, né? Eu vi duas personalidades totalmente diferentes. Primeiro que eu vejo um Baltimore Ravens meio caindo aos pedaços também, com muitas lesões na defesa, perderam vários titulares, vão ficar sem o Justin Madubuike, o defensive tackle, pelo restante da temporada. Isso daí é uma tremenda de uma perda para essa defesa, que é uma das piores da NFL depois de 4 semanas, né? Aí você tem o seu quarterback, que era um quarterback que tinha uma boa linha ofensiva, uma linha ofensiva agressiva, que protegia bem o QB. Ele já foi sacado 15 vezes. Foram 23 sacks na temporada passada inteira, né? E os Ravens não estão conseguindo correr com a bola. O ano passado, em todos os jogos, eles tiveram mais jardas terrestres que o oponente. Isso não está acontecendo de um modo geral nessa temporada. Então, os Chiefs jogaram com as costas contra a parede. Depois da vitória contra os Giants, eles chegaram nessa partida com muita intensidade, com muito foco. Somos nós contra o mundo, porque tem muita gente falando que é o fim da dinastia. Eu sei que foram para 3 Super Bowls consecutivos, acabou, né? O ataque já foi para o espaço e realmente estava faltando uma pimenta, realmente estava faltando uma linguiça nessa feijoada. Ok? E o Xavier Worthy trouxe justamente isso para essa partida, mas ele não foi o único. Mas ele traz uma dimensão diferente, né? Os Chiefs tiveram 2 jogadas acima de 18 jardas nessa partida. As 2 jogadas foram do Worthy, uma corrida de 35 e uma recepção de 37 jardas. Mas o Patrick Mahomes distribuiu a bola para todo mundo, né? Foi uma vitória contundente, arriscaram em quarta descida, 4 de 4, uma postura diferente de Kansas City. Então a gente sai dessa partida pensando que Kansas City agora vai dar aquela engrenada, lembrando que o Rashee Rice volta na partida número 7, esse grupo de wide receivers só vai melhorar, porque o Tyquan Thornton tá tendo uma experiência boa na ausência aí do Rice, e também na ausência do Xavier Worthy, ele tá crescendo em confiança. Então Thornton, Worthy, chegada do Rashee Rice, Patrick Mahomes é meu quarterback, Andy Reid é meu treinador. Tá tudo bem lá em Kansas City, muito obrigado, mas eu tô bem preocupado com a equipe do Baltimore Ravens, com todas essas lesões, toda essa pressão em cima do quarterback e um jogo terrestre que não tá brilhando tanto como brilhou no ano passado. Às vezes a gente vê uma grande jogada, mas tem uma ou duas grandes jogadas e aí várias jogadas ruins. O Baltimore Ravens realmente precisa se acertar. Lamar Jackson, 1 vitória, 6 derrotas em sua carreira contra o Patrick Mahomes. Meu segundo destaque vai para aquele jogo insano 40-40 em Arlington entre os Packers e o Dallas Cowboys. A NFL é uma verdadeira caixinha de surpresas, eu te falo. Eu tava olhando esse jogo e eu falei assim, cara, eu sei que Dallas joga em casa e tem um excelente quarterback, o Dak Prescott, e o Pickens é um wide receiver capaz, o Javonte Williams tá correndo bem com a bola, Ferguson é um tight end sólido, né? Cavante Turpin, ele é tão rápido que parece que ele tem foguetinhos grudados nas nádegas, né? O cara é realmente uma coisa impressionante. Mas essa defesa de Green Bay, nas 3 primeiras rodadas, foi uma das melhores da liga. Dak Prescott trucidou essa defesa do Green Bay Packers. Mas o que me chama muita atenção, foi o constrangimento do Micah Parsons quando o ataque dele estava em campo.
Ele estava constrangido, cara, quando ele estava sem o capacete sentado lá, porque os Cowboys anotaram touchdown após touchdown após touchdown na reta final, no segundo tempo dessa partida. O jogo acabou indo para prorrogação, né? Um empate 40-40. Esse empate é o maior em termos de pontos anotados desde 1964, quando Patriots e Raiders empataram em 43-43. Mas constantemente a gente via Micah Parsons lá no sideline constrangido, porque a ideia era ter aquele jogo fantástico voltando para Big D, né? Voltando para Dallas, e a defesa do Green Bay Packers realmente deixou a desejar. A gente já sabia que a defesa dos Cowboys não era grande coisa, mas a defesa de Green Bay nessa partida, mesmo de vez em quando pressionando o quarterback Dak Prescott, pecou demais aí na marcação, né? Então, impressionante. Pontos anotados nessa partida nas últimas 9 campanhas. E aí acabou o jogo, 40-40. Não, eu quero uma segunda prorrogação. Como assim acabou o jogo? É 40-40, acabou, empate, né? O jogo merecia um desfecho um pouquinho mais divertido. E só para finalizar meu comentário sobre essa partida, que foi realmente espetacular, Romeo Doubs, 3 touchdowns, incrível, mas um retorno de 2 pontos, quando estava 13-0, que no extra point o chute foi bloqueado e retornado para touchdown, isso vale 2 pontos, né, na tentativa do extra point, mudou totalmente a partida e foi a diferença no jogo. O meu terceiro destaque vai para aquele calouro Jackson Dart, quarterback do New York Giants, e a energia que ele trouxe para essa partida, né? Ele entrou em campo, a torcida dos Giants foi ao delírio. É uma torcida que vem sofrendo há muitos anos, não tem quarterback, teve Daniel Jones, que era inconsistente, agora o Russell Wilson. É uma torcida muito, muito frustrada, né, em Nova York, com os Jets e também com o New York Giants. E aí o Jackson Dart entrou e deu uma injeção de ânimo que realmente me chamou a atenção. E na primeira campanha ele foi lá e teve um touchdown terrestre de 15 jardas. Infelizmente, os Giants ganharam a batalha e perderam a guerra, né? 21-18, perderam a guerra porque perderam o Malik Neighbors, que me lembra também o que aconteceu no Monday Night Football com o Miami Dolphins, que finalmente venceu um time de Nova York por 27-21, mas perdeu o Tyreek Hill, que teve uma lesão realmente grotesca, né? Mas eu tô muito interessado para ver o que acontece aqui nas próximas semanas com o Jackson Dart. Os Giants correram bem com a bola e os Giants pressionaram o quarterback o jogo inteiro. E por falar em lesão, destaque para Joe Alt, que se machucou, left tackle. Os Chargers já estão sem o Rashawn Slater, então os 2 melhores jogadores de linha dos Chargers estão fora. O Justin Herbert teve problemas o jogo inteiro. Você sabe que eu tava dando palpite, né? Dando meu palpite para essa partida, e eu falei assim, os Chargers vão ganhar porque de um lado você tem um time que comete muitos erros, os Giants, do outro lado você tem um time que protege muito bem a bola e comete poucas faltas. Vocês viram os números desse jogo? Ok? Muitas faltas da equipe dos Chargers e 2 interceptações do Justin Herbert. Ele tava com uma sequência de 9 jogos seguidos sem lançar uma interceptação fora de casa, que igualava a maior sequência da história com o Tom Brady. Então ele tinha a chance de 10 jogos seguidos, mas os Giants, eles têm a tendência de acabar com os sonhos de Tom Brady, e acabaram aqui agora com a sequência do Justin Herbert. E só mais um número aqui para você, ok? Que me chamou muita atenção nesse Jackson Dart extremamente safado. 5º quarterback desde 1960 a ter em sua estreia um passe para touchdown, um touchdown terrestre e 50 jardas terrestres. Você sabe quem é o outro quarterback, né? O quarterback mais recente a conseguir esses números? Como eu disse, é o 5º desde 1960. Qual foi o mais recente a conseguir esses números em sua estreia? Tim Tebow, 2010. Muito engraçadinho. O meu quarto destaque
Vai para a vitória dos Eagles em cima do Tampa Bay Buccaneers, num jogo que teve absolutamente tudo. Mas um dos meus destaques aqui não é muito positivo para o Philadelphia e envolve A.J. Brown, envolve Devonta Smith e um jogo aéreo que não teve um passe completado no segundo tempo. Mesmo assim, os Eagles venceram o jogo por 31-25 contra a Tampa, a segunda vitória do Jalen Hurts em 6 partidas contra o Tampa Bay Buccaneers. Como que você não completa um passe no segundo tempo fora de casa e consegue vencer? Como que você começa 4-0, sendo que em todos os jogos você teve menos jardas que o seu oponente? O Saquon Barkley teve 43 jardas terrestres em 19 tentativas. Ele tem 3,1 jardas terrestres nessa temporada. O A.J. Brown tem 14 recepções e 151 jardas, não no último jogo e um touchdown, na temporada toda. Devonta Smith tem 158 jardas e os Eagles estão 4-0. É uma coisa simplesmente impressionante. É o segundo time nos últimos 90 anos a perder a batalha das jardas nos 4 primeiros jogos e vencer os 4. Os Cardinals, em 2012, também venceram os 4 primeiros. Só que eles perderam 11 dos últimos 12 jogos. Qual será o destino da equipe de Philadelphia, que também cedeu 2 big plays de 70 jardas? Eu não sei como que você cede 2 big plays de 70 jardas, né? Cede um field goal de 65. Chase McLaughlin teve o segundo field goal mais longo da história da NFL no estouro do relógio aí do segundo período e vence. Os números aqui desse jogo são muito insanos. Eu não lembro de um time fazendo tanta coisa ofensivamente como os Bucs fizeram e vencendo. Só que Tampa teve interceptação na end zone. Philadelphia entra na red zone e só anota touchdown e não chuta field goal. E isso pesa muito nesses placares bem competitivos. Mas eu falei do A.J. Brown e eu queria destacar o A.J. Brown, porque depois da vitória, A.J., famoso por ler aquele livro maravilhoso que eu também li, né? Chamado Excelência Interior, que fala, não é só o destino, não são só as vitórias e as derrotas que importam. Você tem que curtir o caminho, né? Você tem que curtir a caminhada. E A.J. Brown não está curtindo a caminhada, não está se sentindo bem-vindo lá em Filadélfia. Olha só, se você não é bem-vindo ou escutado, silenciosamente se retire. Parece uma letra de uma música aí, né? Sem fazer uma cena, se retire. Encolhe os ombros e siga o seu caminho. Essas foram as palavras do A.J. Brown depois da vitória em cima de Tampa Bay. Ele e o Devonta Smith saíram de campo com a cara que estavam saindo derrotados, né? Que o time perdeu, né? Tivesse perdido o jogo. E não foi o caso. Então, você tem que alimentar suas feras. Eu não ficaria surpreso se na semana 5 A.J. Brown tivesse um bom jogo, mas essas palavras aí são preocupantes. Vamos ver como que o Nick Sirianni segura esse vestiário. E o meu quinto destaque, vocês estão vendo o que está acontecendo lá em Duval, né? Duval County, condado de Duval, lá em Jacksonville. Os Jaguars estão jogando um futebol americano maravilhoso. Uma vitória em São Francisco por 26-21, forçando 4 turnovers. Os Jaguars forçaram pelo menos 3 turnovers em todos os jogos dessa temporada. E eu quero destacar uma secundária. O ano passado o Jacksonville teve uma das piores defesas da liga. A secundária está jogando muito bem, com o Lewis, com o Campbell, Devin Lloyd, linebacker, jogando bem demais, pressão em cima do quarterback, dando socos na bola, forçando fumbles. Tá uma coisa realmente maravilhosa, né? O Luacan, né, que sempre foi uma máquina de tackles, aí fazendo parte aí dos turnovers.
Tá uma coisa linda a defesa dos Jaguars, e eles forçaram turnover na reta final contra o San Francisco 49ers para conseguir uma vitória lá em Santa Clara, né? E com um pouquinho de sangue nos olhos também, né? Liam Cohen, treinador dos Jags, e Robert Saleh, coordenador defensivo dos 49ers, com palavras intensas depois da partida, né? Foram até separados, uma coisa muito safada. Olha só isso daqui. Os Packers de 96, que ganharam o Super Bowl, e os Eagles de 2002, que chegaram até a final da NFC, são os únicos times, junto com os Jaguars, nos últimos 30 anos, a ter 3 ou mais turnovers e ceder menos do que 400 jardas em cada um dos 4 primeiros jogos de uma temporada. É isso que o Jacksonville Jaguars está fazendo, tá? A gente lembra alguns anos atrás, né? Travis Etienne, Trevor Lawrence jogando bem, né? Defesa excelente, muito boa defesa. Resultado pós-temporada. Eu tô vendo o Etienne jogando bem, eu tô vendo uma defesa jogando bem, e o ataque ainda não clicou. Brian Thomas, Travis Hunter estão totalmente sumidos, o ataque tá totalmente sem ritmo. O jogo terrestre sim, mas o ataque aéreo não tá funcionando. Se o negócio começar a funcionar ofensivamente, o jeito que essa defesa tá jogando, o Jacksonville Jaguars pode ser uma pimentinha muito, muito safada na divisão sul da AFC, que é uma divisão safada esse ano. O Indianapolis Colts sofreu sua primeira derrota lá para os Rams, né? Mas é um time que tá jogando bem demais. Então esses foram meus 5 destaques, mas eu tenho algumas menções honrosas aqui, né? Primeiro, já que eu mencionei os Colts. Cara, o Adonai Mitchell, vocês viram essa gafe? Ele ia ter um touchdown de perto de 70 jardas, chega na linha de 1 jarda, começa a comemorar, perde a bola, turnover, né? Na sequência, touchdown do Jonathan Taylor, segurada do Adonai Mitchell, né? Touchdown anulado. Esse jogador não vai dormir por 1 semana, né? 2 gafes gigantescas que fizeram toda a diferença na vitória do Indianapolis Colts. Mas eu tenho uma menção honrosa aqui para o Cairo Santos. Cairo Santos, 4 de 4 nos field goals contra os Raiders. Vitória por 25-24. Depois da partida, o Cairo ganhou a bola do jogo, né, do Ben Johnson, né? São várias bolas do jogo lá que eles dão, jogador de defesa, special teams, ataque. E o Cairo com discurso na frente do time, né? 4 de 4 nos field goals, na vitória por 1 ponto. Parabéns, Cairo Santos. E nessa partida, finalmente, Ashton Jeanty apareceu, uma escolha altíssima de draft. Ele teve 33,5 pontos para o seu time de fantasy, foi a melhor marca entre running backs, e o Kenneth Gainwell teve 31,4 na vitória do Pittsburgh Steelers em cima do Minnesota Vikings. Jaylen Warren não jogou, Kenneth Gainwell entrou lá e jogou bem demais, foi o 3º melhor running back da rodada. Então, uma semana muito, muito safadinha, ok? Esses foram os meus destaques da semana 4. A gente se vê na semana que vem com mais meus jovens maravilhosos da NFL Brasil. Tchau!